Eu trabalhei uns 5 meses com uma pessoa que veio me procurar dizendo que não conseguia emagrecer por nada. Haviam 10 quilos que essa pessoa queria emagrecer e ela já tinha tentado de tudo, mas tudo mesmo. Já tinha tirado de tudo quanto é lado. E ela se interessou por essa minha proximidade com ciência moderna e veio me procurar, antes dela tentar algo completamente radical e incisivo. Eu vou contar essa história que é valiosíssima aqui pro canal, principalmente para mulheres, não que seja relevante para homens, porque eu já me peguei nessa situação, mas principalmente mulheres são bem sensíveis a esse erro que essa pessoa com que eu trabalhei cometeu, para você evitar esse erro a qualquer custo, principalmente as mulheres aqui do Set Saudável. Antes de eu continuar, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, clicar no botãozinho aqui embaixo para mais conteúdo como esse, beleza? E também me siga em todas as outras redes sociais. Cada uma delas tem um conteúdo exclusivo, particular para aquela rede social, então vai me seguir lá em todas elas. Continuando a história, depois de 1h30 de entrevista, que eu sempre faço uma entrevista inicial perguntando lá tudo em relação à vida da pessoa, de mofo na casa que pode estar atrapalhando, por infecção por mofo, até, sei lá, cortisol salivar. Aí no meio dessa conversa, a gente falando sobre tudo, essa pessoa me contou que por 6 meses ela contratou um coach que passou uma dieta de 1000 calorias para ela, exatamente isso, 1000 calorias, combinado com cardio 5 vezes na semana e boxe 2 vezes na semana que ela gostava de fazer. Presta atenção aqui, você jamais deve confiar num profissional, que se chama profissional, né? Que de profissional não tem nada, uma pessoa que passe uma dieta de 1000 calorias. Se você quer ter resultado rápido e a curto prazo, sem se preocupar com consequências metabólicas, você não precisa pagar uma pessoa para te dar uma dieta de 1000 calorias. Você faz essa cagada por conta própria, pelo menos sem pagar você faz essa cagada. Agora, por que pagar para fazer uma coisa dessa? Enfim, eu não quero ser desrespeitoso com nenhum tipo de profissional, mas isso não é coisa que se faz. Enfim, depois da gente passar por tudo isso, da conversa e pedir um painel de exame de sangue, um monte de coisa que normalmente eu trabalho junto, apesar de outros profissionais da área da saúde dizerem que estava ok, a tireoide dessa pessoa não estava ok. Assim, em exames gerais, TSH, que é o exame que normalmente a gente faz da tireoide, aparentemente estava ok, mas a conversão de hormônios T4 para T3, que o T3 é o hormônio ativo da tireoide, não estava legal. Ou seja, a tireoide estava colocando o pé no freio, restava saber o porquê. E eu já tinha meio que uma ideia do porquê, né? Enfim, tinha profissionais diagnosticando com Hashimoto, com hipotireoidismo, e aquela coisa que é assim, é um conglomerado de sintomas, mas ninguém vai direto na causa. Esse é o grande problema da nossa medicina ocidental, certo? A gente trata sintoma sem entender a causa, então a coisa nunca vai embora, a gente sempre fica remediando. Enfim, qual foi a solução que eu passei para essa moça e qual que é a lição que eu quero que as pessoas aqui nesse canal entendam, principalmente as mulheres, a audiência de mulher desse canal, que sim, mulher é mais sensível a esse tipo de coisa e mulher tende a cometer alguns exageros muito mais do que o homem, com medo de consumir mais calorias do que o homem. Eu disse para essa moça para, ao invés de correr 5 vezes, fazer 5 vezes cardio de 1 hora por semana, corte 2 desses dias e faça caminhadas, simplesmente caminhadas longas, de meia hora, 45 minutos, ouvindo um podcast, um audiocast, alguma coisa, um audiobook, alguma coisa desse tipo, e relaxe fazendo caminhada. Eu até sugeri yoga porque ela já tinha comentado que gostava, queria começar, mas como tá fazendo muito exercício, não tinha tempo. Então a gente tirou 2 a 3 dias de cardio e colocou yoga e caminhada, super tranquilo. Como assim se exercitar menos? Foi muito difícil convencer essa pessoa e é sempre muito difícil convencer pessoas em fazer menos do que ficar colocando mais coisa na rotina. Enfim, eu também pedi para que ela parasse de fazer jejum todos os dias, porque no meio de tudo isso era jejum de segunda-feira a segunda-feira, todos os dias. Ah, eu não sinto fome de manhã. É óbvio que você não vai sentir fome, seu metabolismo não tá deixando você sentir fome, tá acostumado a 1000 calorias, que é praticamente nada. Eu ainda falei para continuar com 2 jejuns por questões metabólicas e os benefícios metabólicos do jejum, mas tirar totalmente o pé de jejum intermitente. Foi um parto para convencer isso, porque você vai, mas jejum faz bem, eu fico...
Sim, mas a gente vai chegar nesse assunto ainda, desse aglomerado de bons estresses tornando-se ruins. Enfim, a gente colocou mais uma proteína de manhã lá, umas 250 calorias de manhã, mais umas calorias à tarde, a gente foi subindo gradualmente, enfim, jejum foi só 2 vezes na semana. Essa pessoa também acordava às 5h30 da manhã de terça e quinta-feira, porque ela não conseguia sair a tempo do trabalho nesses 2 dias, que ia até mais tarde, e ela precisava treinar todos esses dias da semana, certo? Então ela ia lá na academia, correr na esteira, fazer os treinos dela às 6 horas da manhã, antes de trabalhar às 8. Ou seja, sacrificando o sono pra ir causar mais estresse pro corpo. Eu mandei ela dormir até a meia hora, 40 minutos antes de trabalhar. Sabe quando a gente é criança na escola, que dorme de uniforme e acorda no dia seguinte já pronto pra ir pra escola? Exatamente isso que eu falei. Durma mais. Ela reagiu com muita estranheza e foi até engraçado, mas enfim, a gente seguiu com o plano. Ela já tinha pago minha mentoria, então foi lá e fez. Passou uma semana desses todos implementos ou desimplementos, se a gente pode chamar assim, e nada mudou, porque eu tô exatamente como eu tava antes. Meu peso tá igual, não sinto que emagreci. O meu argumento foi o seguinte: eu preciso de mais paciência, porque você adicionou mais calorias, ou seja, você tá comendo mais, certo? E você diminuiu o seu treino, você está se movimentando bem menos. Ou seja, no seu modelo, nesse modelo desse coach que te passou, era para você estar engordando, certo? Você está comendo mais e se exercitando menos. Então por que você não mudou nada? Aí eu pedi um pouco mais de paciência, porque eu falei, ó, a gente precisa de mais uma semana para ver como seu corpo reage. Ela entendeu o meu argumento e a gente passou para a semana seguinte. Nessa segunda semana, ela caiu dos 65 quilos, eu acho que ela pesava, para 63, coisa que nunca tinha acontecido, principalmente não havia mudado nesses 6 meses em que ela estava se matando de fazer coisa, de colocando mais coisas na rotina e morrendo de fome, morrendo com 1000 calorias ou menos. Depois disso foi só festa, comendo mais e vendo os resultados aparecendo, aí mais libido, menos queda de cabelo, a pele melhorando, a unha melhorando, tudo caindo como uma luva no corpo dessa pessoa. Até o ciclo menstrual dessa moça voltou a ser regular, coisa que tinha parado de ser nesses últimos 6 meses. O meu ponto aqui é que mulher principalmente tende a fazer coisas demais, a colocar a carruagem na frente do cavalo. Principalmente quem já tem um entendimento, um conhecimento sobre dieta, sobre saúde, sobre bem-estar e acaba colocando muitas coisas de uma vez só. Esse tipo de adaptação que o corpo passa, principalmente no corpo da mulher, economiza energia e trava o emagrecimento. E esse excesso de treino e principalmente corte calórico é muito mais comum em mulher do que homens, porque a mulher tem um pouco medo de comer e o homem já é mais tranquilo em relação a isso. Esses estresses todos, o jejum, a musculação, treino, o déficit calórico menos que leve, são maravilhosos para a saúde, funcionam, são estratégias perfeitas, mas precisam ser feitos de maneira inteligente. Porque o grande benefício desses estresses não é no momento do estresse em si, mas na recuperação. Você só ganha massa muscular na recuperação da sua fibra que foi quebrada durante o treino. Você só cria novas mitocôndrias no seu corpo quando você quebra o seu jejum e dá energia para o seu corpo criar. Se você faz jejum o tempo todo, se você treina sem recuperação, nada disso vai surtir efeito. Você vai estar dando tiro no seu próprio pé. Você está simplesmente dando mais estresse e tirando o benefício que esse estresse te daria. Veja, algumas pessoas têm um limite muito mais extenso do que outras em relação a suportar esse tipo de estresse. Outras têm muito menos, outras simplesmente 4 vezes seguida na academia que você treina 1 hora pode ser muito porque você não consegue recuperar o seu músculo. Isso porque essa pessoa tem uma higiene de sono muito ruim, ou às vezes a pessoa está num momento de estresse muito grande da vida, então é preciso escutar o seu corpo com muita atenção mesmo, principalmente mulheres aqui do Set Saudável. Vai de cada um e cada uma de vocês ouvir o corpo, experimentar com frequência, intensidade de treino, com quantidade de calorias e ir testando o seu limite, mas nunca mesmo sendo dogmático e teimosa de ficar colocando mais. Não tá funcionando, deixa eu tirar mais caloria. Não tá funcionando, deixa eu colocar mais 1 hora de cardio na minha semana. Isso é dar tiro no pé. Troque sua estratégia se você tá andando de lado por 6 meses, como essa pessoa que trabalhou comigo estava. Então a resposta do título desse vídeo é a seguinte: emagrece essas 1000 calorias? Sim. Funciona? Não. Emagrece por alguns dias, talvez 1 semana ou 2, mas os danos podem ser
bem difíceis de serem revertidos. Você vai queimar aqueles quilinhos no começo e isso vai dar um rebote violento no seu metabolismo, a ponto de cada vez mais você precisar comer menos. Então é muito mais fácil você fazer algo constante e inteligente do que passar por todo esse tempo andando de lado por conta de algo tão intenso e tão incalculado que foi aplicado na sua dieta. Constância e paciência vence qualquer coisa quando se trata de emagrecimento. Então, escute seu corpo. Você pode estar na situação e não tá nem ligado ou ligado. Te vejo na próxima.